Paz do Senhor, meus irmãos, sou o irmão Donizete Carvalho, membro da Primeira Igreja Batista em Umas e professor da Escola Bíblica Dominical na classe de adultos da nossa igreja. Se você quer deixar a religiosidade de lado e viver a essência do Evangelho, você chegou ao canal certo. Aqui o nosso compromisso é traduzir a profundidade da Bíblia em aplicações práticas para o seu dia a dia. Acreditamos firmemente que somente o ensino da palavra pode iluminar nossa cegueira espiritual, despertando-nos de forma simples, direta e poderosa para uma nova vida em Cristo. No episódio de hoje, nós vamos tocar em uma ferida que a maioria dos cristãos tenta esconder. Nós vamos falar sobre aquele momento doloroso em que Deus não age como nós esperamos. Você já orou fervorosamente por uma causa justa, pediu a intervenção de Deus e a única resposta que recebeu foi o silêncio? Você já teve a sensação terrível de que Deus perdeu o roteiro da sua vida? Se você está enfrentando uma crise de expectativas hoje, se as circunstâncias estão te esmagando e parece que o Senhor virou as costas para a sua dor, prepare o seu coração e a sua Bíblia. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 11 do Evangelho de Mateus e descobrir que até os maiores gigantes da fé também travam quando as coisas fogem do controle. Meus irmãos, João Batista não foi um homem qualquer. O próprio Jesus disse que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que ele. João foi a voz que clamou no deserto, o precursor, o homem que teve o privilégio indescritível de batizar o Filho de Deus no Rio Jordão e ver o céu se abrindo. Mas quando abrimos Mateus, capítulo 11, versículos 2 e 3, nós encontramos esse gigante espiritual em uma situação assustadora. A Bíblia diz: ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Meus irmãos, parece um contrassenso absurdo. Como pode o homem que apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus, agora mandar perguntar a esse mesmo Jesus se era o mesmo o Messias? Será que João Batista tinha perdido a fé? Será que ele tinha virado as costas para Deus? A resposta é um sonoro não. O que João estava enfrentando não era incredulidade ou rebeldia. Era algo que nós chamamos de crise de expectativa. E para entendermos isso, nós precisamos olhar para três coisas que derrubam qualquer ser humano: o ambiente, a teologia e o silêncio de Deus. Primeiro, nós não podemos subestimar a psicologia do sofrimento humano. João não estava passando o final de semana em um retiro espiritual. Ele estava preso, e não era em qualquer prisão. A história nos conta, através do historiador Flávio Joséfo, que João foi levado para a temível fortaleza de Maqueiro. Maqueiro ficava do outro lado do Jordão, no meio de um deserto árido e escaldante. Imagine a cena. João Batista era um homem do campo livre, do horizonte vasto, que respirava o ar puro do deserto. De repente, essa águia é colocada dentro de uma gaiola escura, úmida e sufocante. Dizem que em noites claras, do alto daquela fortaleza, João conseguia enxergar as luzes de Jerusalém. Ele via a terra prometida de longe, sabendo que estava apodrecendo em uma masmorra injustamente, por ter pregado a verdade contra o pecado de Herodes. O sofrimento prolongado, a dor física e o isolamento têm o poder terrível de embaçar a nossa visão espiritual. A dor crônica e a injustiça fazem a nossa mente criar monstros. Quando você está cercado por paredes escuras, de problemas que não se resolvem, é natural que a dúvida bata à sua porta. Quero falar agora sobre o curto-circuito teológico. Mas havia um problema ainda mais profundo na mente de João.
Era um verdadeiro curto-circuito teológico. Volte um pouco a fita e lembre-se do que João Batista pregava lá no Jordão. Ele dizia: o machado está posto à raiz das árvores. Ele vai batizar com fogo. Ele vai limpar a sua eira e queimar a palha em fogo inextinguível. João Batista, como bons judeus da sua época, esperava um Messias que fosse um leão guerreiro. Ele esperava um líder político e militar que chegaria chutando a porta do Império Romano, que derrubaria o corrupto rei Herodes do trono e instauraria a justiça e a vingança de Deus imediatamente. Mas, lá na cadeia, quais eram as notícias que chegavam para João? Seus discípulos lhe contavam: Jesus está na Galiléia, João, curando cegos. Jesus está comendo na casa de publicanos e cobradores de impostos. Jesus está pregando que devemos amar os nossos inimigos. Na cabeça de João Batista, a conta não fechava. Ele deve ter pensado: espera aí, se ele é o leão que vai julgar os ímpios, por que ele está agindo como um cordeiro manso? Porque ele tem poder para curar um leproso a quilômetros de distância, mas não manda um anjo abrir essa cela e me tirar daqui. Se ele é o Messias da justiça, por que eu, que fui fiel, estou morrendo e os corruptos estão no trono? O que João Batista sofreu ali é o que nós sofremos hoje. O perigo de criarmos um Jesus à nossa própria imagem. Nós temos um script, um roteiro na nossa cabeça de como Deus deveria atuar na nossa vida. Nós ditamos os prazos, nós dizemos: Deus tem que resolver a minha vida financeira neste mês, ou Deus tem que fulminar aquele líder injusto agora. E quando Jesus sai do nosso roteiro, quando ele decide agir com misericórdia no lugar onde nós queríamos juízo, nós travamos. Mas preste muita atenção na grandiosidade de João Batista. O ponto alto da vida de João não foi o fato de ele não ter dúvidas. O ponto alto foi para onde ele levou a sua dúvida. Ele não chegou e chamou os discípulos do canto da masmorra para fofocar. Ele não disse: olha, esse Jesus que está aí é uma farsa. Vamos abandonar tudo. Não. Ele pegou a sua angústia, a sua crise, a sua dor de não entender os planos de Deus e mandou perguntar diretamente a Jesus. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós precisamos aprender. A dúvida é humana, mas o que você faz com ela define o seu destino espiritual. Quando a liderança te decepcionar, quando o cenário mudar, quando a doença não for curada na hora que você pediu, não vá reclamar com os homens. Leve as suas perplexidades aos pés do Cristo. A resposta de Jesus. E como Jesus responde? A resposta de Cristo dos versículos 4, 5 e 6 é uma obra-prima de amor e correção. Jesus não condena João. Jesus não diz aos mensageiros: volta lá e digam para o meu primo que ele é um fraco, um covarde sem fé. O Senhor não compreende as nossas fraquezas. Jesus diz aos discípulos de João: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que Jesus não respondeu com um simples sim, sou eu? Porque Jesus estava mandando um recado codificado. Jesus estava citando de cor as profecias do profeta Isaías, capítulos 35 e 61. Jesus estava dizendo: João, volte para a palavra. O profeta Isaías disse que o Messias faria exatamente isto. Eu não estou cumprindo a sua agenda política. Eu estou cumprindo a agenda de Deus. Olhe para os frutos. Tem vida brotando. Tem gente sendo restaurada.
Então, Jesus encerra a mensagem com o versículo 6, que é uma repreensão cirúrgica, mas cheia de graça. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. A palavra original grega para escandalizar aqui é escandalizou. Ela significa o gatilho de uma armadilha, uma pedra que faz alguém tropeçar e cair. Jesus leu o coração dolorido de João lá na prisão e mandou um alerta. João, você está correndo o perigo de tropeçar em mim. A minha mansidão está ofendendo a sua vontade de ver fogo caindo do céu. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, pertence àqueles que conseguem confiar em mim, mesmo quando não entendem os meus métodos. Vamos encerrar, meus irmãos. Meus queridos, esse ensino é uma marreta que quebra o nosso orgulho. Nós também nos ofendemos com Deus frequentemente. Nós oramos por injustiça contra quem nos faz mal, e Jesus nos diz: ame os seus inimigos. Nós oramos para que Deus nos tire do deserto financeiro, emocional, e Deus nos diz: a minha graça te basta. E aí nós tropeçamos. E aí nós queremos abandonar o arado. Qual é a mensagem do Evangelho de Mateus para a sua vida hoje? A resposta de Jesus para você é a mesma que foi dada a João. Não deixe que a sua expectativa frustrada mate a sua fé. Se Deus está em silêncio em uma área da sua vida, não significa que Ele te abandonou. Olhe ao seu redor. Olhe os milagres invisíveis. Olhe a força que Ele te dá para levantar da cama todos os dias. O plano do nosso Deus de redenção é infinitamente maior, mais profundo e mais eterno do que a nossa vontade momentânea de libertação terrena. Se o projeto não saiu como você planejou, se as pessoas em que você confiava não agiram com transparência que deveriam, tire os olhos delas e fique os seus olhos no Cordeiro. A soberania de Deus é o único chão firme quando tudo ao nosso redor desmorona. Que o Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, traga o consolo, o renovo e a força para o seu coração. A sua missão não termina no deserto. A sua missão está firmada na palavra de Deus. Se esta palavra encontrou o seu coração hoje, foi um bálsamo para a sua alma. Não saia desse vídeo sem deixar a sua marca. Inscreva-se no canal agora mesmo para caminharmos juntos nesta jornada de Mateus. Deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou parente que está passando por uma crise, achando que Deus esqueceu dele. Seja você o mensageiro que leve a resposta de Jesus para aliviar a dor do seu irmão. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo.